Olá, meus queridos irmãos, paz e graça a todos, um excelente dia a cada um de vocês. Vocês, queridos irmãos que vão ouvir de tarde, à noite, de madrugada, que esta paz do Altíssimo possa abundar totalmente, plenamente em cada corações. Eu sou Fernando Pereira Batista e voltamos com a 11ª parte, Diabo, Homem e um Ser Espiritual que Existiu, com o título de Satanás, que muitos acreditam, ensinam que era natureza humana, adâmica. E nós já falamos que a natureza adâmica era o diabolo, no grego, o empecilho, obstáculo, adversários ou adversário. Então, a carne que acusava, aquele que acusa o acusador. Quero agradecer mesmo a todos os irmãos pelas visualizações, por acompanhar os vídeos aqui nesse canal. E nós vamos continuar nessa série, é uma série maior, porque nós vamos ler bastante a Bíblia. Peço aos irmãos paciência. Eu estou me esforçando aqui para fazer vídeos menores, para não cansar os irmãos, que os irmãos possam ver parte por parte, para que os irmãos tenham um entendimento maravilhoso, um entendimento perfeito das Escrituras. E nós estamos aqui para somar. Quero mandar paz e graça a todos os irmãos que se encontram em graça, que estão na pátria celestial, e porque a gente vê muitos ensinamentos, muitas perguntas em graça, pátria celestial. Mas o importante é que o reino de Deus se manifeste dentro de cada um de vocês. Quero mandar paz e graça ao nosso querido irmão Paulo do canal Luzes da Graça, que nós temos se empenhado a transmitir esse conhecimento, a passar esse conhecimento ao nosso querido irmão que tem conhecimento profundo, espiritual, revelações. Os irmãos podem estar indo no canal Luzes da Graça, porque os nossos ensinamentos é bastante diferente dos outros ensinamentos, dos outros canais, porque nós mostramos biblicamente que existiu o ser espiritual. Essa série que eu estou, Diabo, Homem, o Ser Espiritual que existiu, enquanto os outros canais acreditam que era homens, era natureza adâmica. Então, você tem que tirar a sua conclusão, saber quem está mais dentro, quem está mais fora. Aqui nós não fazemos acepção de pessoas. Quero também mandar paz aos queridos irmãos de outros canais, maiores, menores, como esses, como o meu canal, nossos canais que está começando também. A paz e graça a todos os queridos irmãos, aos irmãos do sistema, aos irmãos do cultos afros brasileiros, aos irmãos das religiões. Aqui cada um tem a sua opinião, ninguém está com a verdade, estamos com a verdade, que é as Escrituras, que a verdade está com o Espírito de Deus. Então, eu falo do canal Luzes da Graça, como o irmão Paulo fala também, porque nós temos o mesmo pensamento, biblicamente, pela Bíblia, pelas Escrituras. E sempre o nosso querido irmão manda capítulos e versículos para confirmar mais que esse ser espiritual existiu. E eu vou estar aqui, agradeço já, sou grato ao nosso querido irmão Paulo por estar mandando aí capítulos e versículos para complementar mais esse ensinamento, ficar mais perfeito para mostrar aos irmãos. E os irmãos não é obrigado a acreditar ou acreditarem no ser espiritual. Vocês estão ouvindo nossos ensinamentos e vocês vão tirar suas conclusões pela revelação do Apocalipse, pelos quatro livros históricos, os 4 evangelhos, pelo Pentateuco, pelos livros apócrifos, que eles colocaram apócrifos. Os irmãos vão acompanhar e vai ter esse entendimento aí, tá bom, meus queridos irmãos?
Então, direto à pista, direto ao ponto. Eu terminei a 10ª parte, essa é a 11ª parte. Eu falei sobre a história de Tácito e Suetônio, que foram colonistas ou historiadores, eram um tipo de fofoqueiros da época, depois de décadas da destruição, do juízo de Deus em Jerusalém, depois de décadas, 10 anos e 10 anos, eles escreveram, alguém contaram para ele, e eles escreveram sobre a vida do imperador e da família da dinastia chamada Augustina ou Augustiana. E nós vamos na história que aconteceu, e vamos na história bíblica também, vamos nos livros apócrifos que eles baniram, eu não sei por que eles baniram do Concílio de Nicéia, e fez um conjunto de livros e chamou Bíblia pela Sociedade Bíblica Brasileira, pela Sociedade Bíblica Francesa, Sociedade Bíblica Inglesa. Mas a mesma história que está lá é a mesma que está aqui, com algum pensamento diferente, mas a Bíblia é uma só. As escrituras, cópia das cópias, codex, e eles acharam que aqueles estavam inspirados, chamaram canônicos. O que eles acharam que não estava, apócrifos. Mas se a escritura diz em Gênesis da criação, e o livro de Adão e Eva, o primeiro livro de Adão e Eva, fala também de Adão e Eva, então é uma confirmação. Os irmãos estão entendendo? Agora vocês acreditam se vocês quiserem acreditar. Olha, o livro de Tomé, quando nós passamos a ler o livro de Tomé, é um livro que traz um desenvolvimento. Nós, como seres humanos, mostra um livro de conhecimento profundo para quem precisa ter conhecimento. Então, nós aqui temos a Bíblia, temos os livros apócrifos e pedimos a sabedoria para ensinar o perfeito ensinamento. E nós estamos nessa série Diabo Homem, e Satanás, um ser espiritual que existiu de Adão até Eva. Este ser que o canal Yahushua Reina para Sempre ensina, e o canal Luzes da Graça, e eu creio que outros irmãos, não é o ser do sistema religioso, quero deixar bem claro. Aquele ser de tridente, da mitologia grega, de corpo, de roupas, de chifres, de rabo, todo vermelho, não é este ser que nós estamos aqui ensinando. O ser foi aquele ser que a mente, que a natureza, na sua perfeição, na sua escolha, a escolha de Eva, a escolha de Adão, na sua perfeição, porque eles eram perfeitos. Não adianta vir lendo o capítulo 2 de Gênesis que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, que ali era só espírito de vida, que era o foro de vida, não, porque ali o pergaminho, o papiro, era um só, a Bíblia é a mesma. Eles colocavam capítulo e versículo depois, com os anos, com as décadas, na Idade Média, as igrejas, instituições, os fundadores, que mudaram, o Concílio de Nicéia, padre, mas a pergaminho é um só, ele continua. E no começo desse escrito, fala que eles eram perfeitos, como está escrito lá. Fala de uma criação perfeita, que eles eram semelhantes, tanto na imagem do Altíssimo e tanto na semelhança. Por que semelhança? Porque eles não eram igual, mas eram semelhantes. Como? Deus, lá no princípio, o Espírito dele diz que pairava sobre as águas, estava sobre as águas. E ele, pelo haja, ele foi criando, separando lua, separando trevas da luz, luz das trevas, e a gente vê a criação perfeita. E assim era aquele homem, aquele querubim, porque ele era um querubim,
Mas este é outro assunto. O querubim, que era um anjo, ele escolheu ser físico. Ele escolheu, porque eu creio que os anjos espirituais, perfeitos, até os anjos tinham direito de escolha quando foi feitos, criados. Eles tinham, e ele escolheu ser físico, ser chamado de Adão, e escolheu. E entregou o físico para um espírito ao contrário, criado na mente dela. A mente de Eva criou. O espírito de Eva criou um ser espiritual. Até então, eu pensava que quem tinha sentimentos era a carne, era o cérebro. Mas eu aprendi que realmente os espíritos perfeitos, anjos, eles é o espírito que sente. O espírito sentia os desejos e passava para a alma. A alma manifestava o desejo do espírito. Então isso é bem profundo, mas eu vou falar lá na frente. Isso é outro assunto para nós tratar aqui também no canal Yahushua Reina para Sempre. Porque a gente aprende muitos ensinamentos, mas a gente vai evoluindo. Nós somos seres participantes de carne e sangue aqui na Terra, mas estamos aprendendo. Por que nós estamos fazendo aqui, participando de carne e sangue? Sim, mas temos que evoluir. Não a evolução aí mentirosa da ciência, mas a evolução espiritual. Não a evolução do espiritismo de Allan Kardec, mas a evolução de nós participar, de nós, o nosso interior, o nosso homem interior espírito, ele tem que evoluir porque ele é de Deus, ele veio de Deus, foi criado por Deus. Então larga esses ensinamentos aí, que era terreno, né? Que o homem era terreno, que continua a mesma coisa desde a criação e vai continuar sempre. Isso não é verdade. A verdade é que nós éramos anjos. Esta é a verdade. Nós, hoje que participamos de carne e sangue, nós éramos anjos, espíritos. E não que esses espíritos, anjos, Deus escolheu lá para participar de carne e sangue para acreditar em Yahushua, ser escolhido espírito. Não, não é isso. Isso é calvinismo. Mas que esses anjos escolheram no seu espírito aceitar Yahushua, assim como os hebreus aceitaram, vivendo carne e sangue, experiência humana. E aqueles que não aceitaram, pelas suas almas, e as suas almas foram purificadas, condenadas no inferno, que o sistema e os irmãos em graça não acreditam no inferno de fogo espiritual, e os irmãos do sistema acreditam que é um fogo de juízo para sempre, eternamente, que é a segunda morte. Mas o inferno, nós aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, como canal Luz da Graça, acreditamos que era um fogo espiritual que estava mostrando que existia o fogo físico, que era o Guiena, que a gente já falou, que tinha esse lixão, que era colocado ali os corpos dos mortos, os assassinos. E o Salvador Yahushua de Nazaré pegou aquele lugar que existia, que hoje é turismo na terra chamada Israel, foi um lugar de turismo, que era alimentado com enxofre. Ele pega aquele exemplo daqueles corpos que é queimado, carne queimada, e ele pega aquele exemplo
nas suas parábolas e mostra que realmente, como existia o fogo físico, também existia o fogo espiritual. Então, o que é físico também é invisível. O que é invisível também é físico. Os irmãos estão entendendo? Nós vivemos num lugar terreno, entre um lugar físico, terra, terreno, e um lugar invisível, que é o céu, chamado Eos. Então nós acreditamos, eu até então mudo aqui, peço perdão aos irmãos, que eu ensinava que não existia, que o inferno era somente a sepultura, como os canais ensinam aí. Mas o Sheol era sepultura na Bíblia. O Geena, um lugar que era colocado os corpos dos malfeitores, que o fogo não apagava, que era um fogo físico, alimentado com enxofre, que Jesus pegou, mostrou nos dias da sua vida. Aquele exemplo daquele fogo físico, também existia o fogo espiritual, que ia purificar as almas, ia separar a alma do espírito, ia ser sentenciada às almas. Mas este é outro assunto. Vamos entrar ao assunto principal. Tem muitas coisas que nós vamos ensinar aqui no canal, e vocês vão ler, vão acompanhar. Eu só peço aos irmãos que os irmãos fiquem à vontade para desconcordar, para concordar, para comentar, para perguntar. Não tem problema. Você tem o seu pensamento. Mas vamos mostrar nas escrituras que, igual eu falei, inferno tártaro era um fogo espiritual. Quando Abraão disse, eu vou para o caminho dos meus pais, fala Sheol, era inferno, sim. Sheol, lugar dos mortos, que eles colocam inferno, mas esse inferno espiritual é outra coisa, meus irmãos. Vamos lá então. Vamos lá. Nós vamos ensinar isso também aqui para os irmãos não ficarem com nenhuma dúvida. Aqui não é um canal de polêmica, aqui é um canal de conhecimento perfeito. Apocalipse capítulo 20, direto à pista, diz assim, capítulo 20, verso 3. E lançou-o no abismo. Quando eu estou falando de inferno espiritual, eu também estou falando de abismo espiritual. Eu até então acreditava que essa palavra abismo, aqui nas escrituras, era aquilo que ficou no passado, que ficou para trás. E tem traduções que mostram que esse entendimento de abismo é aquilo que ficou no fundo, no passado. Tem entendimento pela Bíblia em português do Brasil que mostra isso mesmo, mas tem momento que não mostra isso. Tem momento que mostra que é algo que não é físico, que é espiritual. Então nós vamos se corrigindo. Ele diz que o ser espiritual foi lançado aonde? No abismo. E eu entendia que era lançado lá para trás. Não tem como. Está falando de coisa espiritual. Abismo, um lugar invisível. Olha, ele lançou no abismo e ali cerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane o que? As nações, até que seja solto por um tempo. Eu vou ter que entrar nessa estátua, eu vou ter que falar dos 4 animais para nós entender as nações aqui. E cerrou, pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, ponto final, e depois importa que seja solto um pouco de tempo. Um pouco de tempo, a parte 10, os irmãos podem estar lendo lá, que foi do ano chamado 33, do ano 1, chamado, que ele nasce, nos livros de Adão e Eva. O primeiro livro de Adão e Eva fala que
foi os 5.500 anos, o ano 1 foi os 5.500 anos depois, aliás, depois que passou tudo ali com os profetas de Adão, foram 5.500 anos, foi chamado de ano 1. E o livro diz que o ano 5.500 ele nasce, que no ano 5.533, no ano 5.530, no ano 30, ele passa a levar o evangelho do reino, pregar o evangelho do reino. E 3 anos, quando chega ali do ano 33, é a sua morte. E nesta morte, que era para separar o espírito da alma e libertar os espíritos que estavam em prisão, ele morre. A visão de João diz que desceu o anjo que tinha a chave quem tinha era o próprio Yahushua, falado como mensageiro, que tinha um poder em suas mãos, cadeia, que ele prende quem? O dragão, que outrora no Éden era serpente. Essa palavra dragão no português Brasil significa um monstro, significa um monstro que cresceu, que se evoluiu, que ficou muito poderoso, com séculos, com anos. Então a serpente do ano, quando eles são expulsos do paraíso, que eu acredito que foram 30 anos, que os livros, literalmente falando, que eles ficaram 30 anos lá no paraíso, perfeitos. Quando eles criam, 5.500 anos de uma atuação desse espírito criado, desse ser espiritual, 5 milênios e meio. Então, isto é bem claro. Às vezes fica alguns cachorrinhos latindo, meus irmãos. Às vezes tem algum barulho, mas a gente vai se ajustando. É bênção. Tá bom, meus irmãos? Aqui no vídeo, no áudio. Então, ele diz no capítulo 20 que ele tinha o poder na sua mão e o dragão foi solto da sua prisão. Do ano 33 até o ano 64 ele foi preso. E agora chega o momento que ele é solto. Solto para imitar o próprio Deus, para imitar o que Deus fazia. Deus, em Yahushua de Nazaré, participou de carne e sangue. Deus teve um corpo. Teve ou não teve? Ele foi gerado no ventre de Maria. E os livros apócrifos dizem que eles eram doutores, que eles não eram pais, mas doutores, que os evangelhos mostram que era pai, que era casado, mas os livros apócrifos dizem que eles receberam Maria com 7 anos e cuidaram dela. Eram doutores, eram pai adotivos de Maria. E quando Yahushua participa de carne e sangue, Hebreus 2,14 em diante, capítulo 2, versículo 14 e 15 de Hebreus, fala que ele, na sua morte, participou de carne e sangue, e na sua morte ele aniquilou aquele que tinha o império da morte. E esse império era o império físico. Era o império físico que todos os homens, de Adão até o madeiro, eles estavam com seus corpos abatidos, com suas almas viventes, e o Altíssimo, o próprio Deus, o Espírito com E maiúsculo,
não estava totalmente dentro deles, por causa do pecado, do erro. E aquele que tinha o império da morte, ele era a própria morte. Não foi Deus que trouxe a morte espiritual. Aquele ser espiritual que existiu de Adão e Eva, ele era a própria morte. O versículo 15 diz que eles, por estar em servidão que muitos dizem que era lei, eles, por servidão, estavam com medo da morte, com medo do ser. As suas vidas todas com medo de participar da segunda morte, que era o próprio ser espiritual, chamado no português Brasil de lago de fogo, chamado de inferno, um lugar espiritual, que ele era a própria morte. Ele era o Deus da morte. Ele era o Ildabaó. Ele era o Deus das trevas. Você está entendendo, amado? Não era lei. Eles estavam com medo do ser espiritual. Porque o ser espiritual manteve os seus espíritos presos. Esse ser espiritual, com a permissividade, a soberania de Deus, esses espíritos não subiam direto. Como diz Eclesiastes, que o pó volte à terra, o espírito volta a Deus, só deu essas palavras mesmo depois da morte e ressurreição. Depois do juízo. Você está entendendo? Então, ele era a própria morte. Ele era a segunda morte. Ele era o próprio lago de fogo no Apocalipse. Aquele que não foi achado escrito no livro foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Pasmem vocês. Os seus mensageiros, os seus anjos, as suas almas, que foram purificadas no juízo, e a alma foi eliminada, sentenciada, sentimentos maus, perversos, e o espírito foi levado, perfeito como era para Deus. Então, isto aqui você não vai aprender em outros canais. Outros canais vão rejeitar. Por quê? Porque eles estão no literalismo. Ainda estão com o sistema religioso. Leem a Bíblia de forma literal. Só conseguem enxergar o apóstolo Paulo. Não conseguem enxergar e ver as profecias dos profetas. A criação do princípio de Gênesis. As revelações do Apocalipse. As cartas é importante também. Os 4 livros históricos. Fica só no Evangelho da Graça. No Evangelho do Cristo ressuscitado. Ficam só nos 66 livros. Não procuram ler os livros apócrifos porque diz que não estão inspirados por Deus, que não acreditam, que são mentirosos, que tem erros, muitos erros, que é tudo uma história inventada, a história da carochinha. E aí ficam levando essas historinhas da carochinha, é eles que levam a história da carochinha com essas palavras. Porque se os livros apócrifos é uma historinha da carochinha, a Bíblia também é. As escrituras, 66 livros, essa Bíblia que você tem aí, também é. Porque era a mesma. Porque se o apócrifo diz que eles eram perfeitos, a Bíblia também diz. Se os apócrifos diz que existiu Yahushua de Nazaré, também os apócrifos diz. É um confirmando o outro. Então, larga um pouquinho, meus irmãos, esses ensinamentos de
filosofias de achismo, né? Que eu tô com a verdade. O canal aqui é pequeno. É um canal pequeno, mas é um canal que busca o entendimento perfeito. E de forma nenhuma aqui nós iremos se exaltar, o Fernando vai se exaltar. Não, vamos continuar do mesmo jeito, com o mesmo entendimento. E se nós estudar e estiver errado, nós vamos vir aqui dizer, não, nós estávamos errados mesmo. Essa é a 11ª parte, Diabo, Homem e um Ser Espiritual que existiu. Eu vou voltar com a 12ª parte, a parte 12, para não cansar muito aqui os irmãos. Eu já volto. Como fala o nosso querido irmão Paulo, é um pouco ali e um pouco aqui. E vamos chegando no entendimento perfeito. Entendendo agora na parte 12 que o ser espiritual foi solto. E vou mostrar biblicamente e historicamente pela história aleatória, a história dos impérios, e mostrar nas cronologias, em números, em matemáticas, e mostrar aos imperadores que a Bíblia não foi inventada por Roma, nem por Flávio Joséfo. Que a Bíblia é verdadeira. Vou mostrar a vocês que o ser espiritual teve a sua existência como ser espiritual. E vou mostrar a existência do diabo como natureza humana, como eu estou mostrando. Vou mostrar que a serpente não era a própria Eva, como eu estou mostrando. Não era a própria natureza de Eva, de Adão, mas que na natureza de Adão e Eva, ela criou o ser espiritual na sua natureza, na sua escolha, na sua mente. Criou um ser que se opôs contra Deus e ele passou a existir. De antiga serpente se tornou dragão, que é o diabo, também acusador. E Satanás e amarrou por 1000 anos relativos simbólicos, que não era 1000 anos literais, não era milênio, os milenistas aí, mas sim era 30 e foi 30 anos, do ano 33, na sua prisão até o ano 64, quando ele foi solto para imitar o próprio Deus. Como Deus teve um corpo e se chamou Yahushua de Nazaré, ele ia atuar em um corpo para tentar imitar. E esse corpo, eu já contei a história, que ele nasceu no ano 37, que ele era um gentil, chamado assim outrora, e que ele matou a sua mãe, o seu meio-irmão, a sua amante, a sua esposa, matou os senadores e tocava a sua lira enquanto via a desgraça acontecer, que fraudou, que roubou do público romano. E a catástrofe aconteceu em 64, de 33 a 64. Em 64, ele foi solto para matar, assassinar os filhos espirituais. Os filhos espirituais de Deus. Tô indo. Não perca. Um abraço a todos.